bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos para uma aula que está sendo muito pedida de translação, dando continuidade àqueles nossos estudos de movimentos da Terra. Se tu não viu ainda a aula de rotação, que é a introdução dessas aulas, tá aqui nessa playlist, dá uma olhadinha. Vale a pena vocês verem rotação primeiro, depois translação, até para pegar o ritmo dessa aula. Hoje nós temos uma aula muito especial, com a participação de um colega meu da física, que vai nos ajudar em alguns processos aqui que são da natureza, né? Trazendo outras habilidades, outras competências que vocês podem explorar numa matéria dessas, de outra disciplina. Perfeito? Esse colega é o Jean Pegoraro. Cruzem os dedos. Agora vai. Então, dentro dessas aulinhas aqui, o que são esses movimentos e como eles aparecem? Movimento de translação, gente. Terra em torno do Sol. Essa é a nossa primeira característica. O movimento de translação terrestre, ele vai ter uma duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Essa é uma das nossas principais. Movimento sideral terrestre, então se dá nessas condições. A órbita da Terra, gente, é uma elipse. Outra característica que vocês têm que saber. O Jean vai dar uma explorada nisso, tá? Então, dentro desse processo, a órbita sendo uma elipse, eu tenho todo um processo de aceleração e retração do movimento de translação que vocês vão ver com as leis de Kepler. Dentro desse processo aqui, gente, outra característica que vocês têm que saber antes de eu começar a analisar a translação é a inclinação do eixo da Terra. Ou seja, a Terra é apontadinha para o Sol. Se eu imaginar o plano da órbita, ou seja, a altura onde a Terra faz o movimento de translação, ela apresenta uma inclinação em relação a esse plano. Então, pode aparecer para vocês como inclinação da Terra em relação ao plano da órbita da eclíptica. Dentro desse procedimento, gente, é interessante vocês verem o seguinte. Quando eu analiso essas características da translação, eu automaticamente começo a gerar consequências perceptíveis naturais. Umas delas são mais humanas, ou seja, são correções humanas que nós temos que fazer para adaptar o nosso calendário ao movimento sideral, e outras são consequências naturais. E aqui vocês têm algumas dessas consequências. Ano bissexto, gente, nada mais é do que uma adaptação de calendário. O nosso calendário tem 365 dias. Para quem não sabe, dentro desse processo, eu sou obrigado a ignorar essas 6 horas todos os anos. Então eu não contabilizo essas 6 horas. Fechou? Fazendo com que o nosso movimento de translação, adaptado ao nosso calendário, né, tenha uma diferençazinha todos os anos de 6 horas. Nós não utilizamos. Vocês concordam comigo que ao longo de 4 anos a defasagem vai se acumular, ficando, né, uma defasagem de 24 horas. Essa defasagem é corrigida com uma pequena gambiarra no calendário, que vai ser o nosso ano bissexto. O dia 29 de fevereiro é uma adaptação de calendário para corrigir o nosso calendário humano em relação ao movimento de translação sideral. Fechou, gente? É importante que vocês saibam que bissexto, olha por que bissexto? Porque o ano apresenta, em vez de 365 dias, 366, ou seja, 366, 26 bissexto. Sabia dessa? Sabia dessa? Então, dentro desse processo vocês têm ali a duração, uma adaptação de calendário, e aqui nós vamos para as consequências mais naturais. Essas são fundamentais, gente. Periélio e afélio, solstícios e equinócios. Tá bom? Ficou até agora? Acompanhe então a reflexão do professor Jean Pegoraro entrando para você sobre leis de Kepler e gravitação. Dá uma olhadinha lá, gente. Mas, meu grande amigo professor Gabriel Correia. Então, olha só, pessoal do canal do Gabriel Correia, né? Eu vou dar a minha contribuição de acordo com a física, usando as leis de Kepler nessa ideia que o professor Gabriel Correia falou para vocês aqui. Então, vamos pensar um pouquinho. Primeiro de tudo, Kepler foi um cara que revolucionou a ideia dos movimentos planetários. Basicamente, Kepler foi o cara que botou abaixo
o modelo geocêntrico, né, que Ptolomeu e vários filósofos da época botaram ele como sendo verdade. Então vem aqui comigo. Vamos entender um pouquinho a primeira lei de Kepler, que é a famosa lei das órbitas. O que diz a primeira lei de Kepler? Os planetas descrevem trajetórias elípticas, né? O que são trajetórias elípticas? Imagine que essa reta em preto seria a trajetória do planeta, né? E aqui é o planeta, pode ser a Terra, e o planeta está andando aqui. Ou seja, a primeira lei de Kepler, que é a chamada lei das órbitas, diz: os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos da elipse. Então olha só que coisa revolucionária, a gente já tirou aquela ideia dos gregos da circunferência perfeita e a gente tirou o Sol do centro. Aí o que acontece? Esse Sol está aqui em um dos focos da elipse e aqui o nosso planeta, vamos supor que seja a Terra, ele está basicamente, né, girando em órbitas elípticas aqui em volta do Sol. Quais são as coisas que a gente tem que cuidar? Né? Na primeira lei de Kepler, a gente tem que ter cuidado sobre a velocidade desse planeta em volta do Sol. Basicamente, para eu conseguir explicar isso direitinho, eu preciso de um cara que veio depois de Kepler, Newton. Por isso que nesse contexto eu vou misturar as duas leis para conseguir justificar as coisas que o mestre Gabriel Correia está explicando para vocês. Gente, esse planeta, quando está aqui no lugar mais longe do Sol, que a gente chama de afélio, a gente pode dizer que esse planeta tem uma velocidade translacional instantânea naquele momento, né? Conforme o planeta chega aqui, mais perto do Sol, essa velocidade dele é superior a essa velocidade aqui do canto, tá? Por que isso acontece? Isso acontece por causa da gravitação de Newton. Newton veio depois de Kepler. O que diz a gravitação de Newton, tá, gente? A gravitação de Newton, ela diz o seguinte, reparem nisso que eu vou explicar para vocês agora. Newton, com a sua lei da gravitação universal, aquela fábula que dizem que caiu uma maçã na cabeça dele, disse: massa atrai massa. É isso que Newton disse. Então, Newton disse que dois corpos que possuem massa têm uma força de atração entre si, que é calculada pela constante da gravitação universal vezes a massa dos dois corpos dividido pela sua distância ao quadrado, né? E isso que ele fala aqui. Fiquem tranquilos que até na física essa constante da gravitação universal vocês não têm por que decorar, né? Ela vai ser apresentada para ti na prova. Essa constante da gravitação universal, ela é mais ou menos 6,6 vezes 10 na menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, né? Onde m é a massa dos corpos e d é a distância ao quadrado, medido a partir dos centros. Tá, então vamos tentar entender. Quando esse planeta, né, digamos a Terra, está nessa posição que a gente pode chamar de afélio, sim, surge uma força de atração gravitacional entre eles, descrita pela lei da gravitação universal de Newton. Reparem que eu estou misturando as duas teorias aqui, né? Essa força, ela é uma força que eu vou chamar de F. Lá pela terceira lei de Newton, esse planeta também atrai o Sol, mas não é o caso, tá? Agora, quando esse cara está aqui, quando o planeta Terra, nesse contexto, está mais perto do Sol, reparem que a distância de separação entre os dois é uma distância menor. Isso implica que a força de atração que ele vai ter aqui vai ser uma força maior. É, professor, sim, essa força de atração que esse Sol vai ter com esse planeta vai ser maior que aquele. E aí, o que isso vai implicar? Quando ele está longe, é uma forcinha. Quando o planeta está perto do Sol, é uma forçona. Ou seja, se essa força dele entre o planeta e o Sol é maior aqui, lembra da segunda lei de Newton? A gente pode dizer basicamente isso, ó, que resultante de força é igual ao produto de massa vezes aceleração. Se a força é maior, é porque a aceleração é maior, que a gente justifica com a segunda lei de Newton. Então, gente, o que da física a gente pode dizer? Quanto mais próximo esse planeta vai chegando do Sol, maior vai ser a força de atração gravitacional entre os dois. Logo,
maior vai ser a aceleração do corpo e maior será a sua velocidade desse planeta. Obviamente, conforme esse planeta vai se afastando, a distância vai aumentando, a aceleração vai diminuindo e ele vai, entre aspas, freando. Então, o que a gente pode afirmar? Ó, se eu for imaginar conforme o planeta está se aproximando do Sol, a força vai aumentando, a aceleração vai aumentando e ele fica mais rápido. Conforme ele vai se afastando, a força vai diminuindo, a aceleração vai diminuindo e ele fica mais devagar. Lembrando, o cara que trouxe essa equação foi Sir Isaac Newton, né? Newton, inclusive, falou uma frase linda, que ele disse o seguinte: se pude ver tão longe, é porque estava apoiado em ombros de gigantes. Quais são esses dois gigantes que Newton disse? Primeiro gigante, Galileu Galilei, o cara que basicamente inventou a física experimental. Segundo gigante, Kepler. Então, gente, eu digo uma coisa para vocês. Eu, Jean Pegoraro, se pude ver tão longe, é porque estava apoiado em ombro de um gigante. E esse gigante é o professor Gabriel Correia, que sempre me ajudou desde a minha adolescência até a minha fase de adulto e velho hoje em tudo na minha vida. Desde estudos em vestibular e na minha vida profissional. Gabriel, passo a bola aí para vocês. Gente, continuem com a aula aí do professor Gabriel. Bons estudos, mas da minha parte nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Pega esse conteúdo que já falou e vamos agora tentar entender um pouquinho das consequências pra gente, né? As consequências cotidianas. Primeira coisa, já falou pra vocês que durante o periélio, perto do hélio, Sol e Terra mais aproximados, nós temos então um processo de aceleração. Fechou? E no afélio, parte mais afastada do Sol e da Terra, eu tenho então um processo de desaceleração. Eu fiz a representação para vocês com todos os pontos que vocês precisam saber. Solstício, equinócios, periélio e afélio, todos eles aparecendo aqui. Essa bolinha verde, gente, vai ser o nosso planeta Terra. E cada uma dessas datas está marcada com a sua importância. Vocês precisam saber esses pontos da órbita. Vamos primeiro em periélio e afélio. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber é que a distância, esse afastamento e essa proximidade da Terra não geram as estações do ano. Isso é muito importante. O que faz eu ter as estações do ano é a inclinação do eixo da Terra. Claro que associada ao movimento de translação, perfeito? Mas na prática as estações não têm relação direta com o periélio e afélio. Periélio, perto do hélio, perto do Sol, vocês têm uma distância de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Isso faz com que a Terra se aproxime um pouco mais do Sol e exerça seu movimento de translação de uma forma mais acelerada. Vocês acabaram de ver isso com o Jean. Também é importante vocês saberem a data. O periélio, gente, ele ocorre, essa posição na órbita ocorre no dia 3 de janeiro. Beleza? Isso é muito importante. Registra aí, tá bom? O afélio, por sua vez, acontece no dia 4 de julho, aproximadamente, onde 152 milhões de quilômetros afastam a Terra do Sol. Beleza? Esse processo, reparem que em proporção a diferença não é tão grande. Então a nossa consequência é muito mais na aceleração do que de fato na disponibilidade de radiação. Fechou? Destaquei para vocês outros nomezinhos aqui. Esses daqui tem que saber. Gente, nós podemos, devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, ter momentos distintos da nossa translação. Eles são os nossos solstícios e equinócios. Dentro desse processo, quando eu estou aqui ao Sol, a Terra é inclinadinha, né? Fazendo com que eu tenha momentos onde um hemisfério recebe mais radiação do que o outro,
momentos onde nenhum hemisfério está apontado para o Sol. Conseguem ver essa diferença? Nenhum dos hemisférios está apontado para o Sol, a radiação pega no Equador, trazendo uma igualdade. E depois, momentos onde outro hemisfério está mais privilegiado em luz do que o anterior, perfeito? Então, dentro desse processo, nós temos períodos de desigualdade, quando a Terra aponta a sua inclinação para o Sol, e períodos de igualdade, quando a Terra não está apontando de fato a sua inclinação para o Sol e recebe radiação direto no Equador. Esses momentos são solstícios e equinócio, e se vocês têm que saber essas datas. Anota aí, vamos começar com o nosso querido solstício. Solsticium do latim significa parada do Sol. O Sol, então, ele vai, com a sua radiação, parece que ele se movimenta. Isso é uma coisa muito importante, o famoso movimento aparente do Sol. O Sol parece se movimentar tanto do leste, onde ele nasce, quanto para o oeste, no seu movimento diário, como norte e sul. E esse movimento norte-sul do Sol, gente, ele vai se deslocando dentro da zona tropical. Por quê? O Sol está se mexendo? Não. Quem está fazendo o Sol aparentar se mexer é o fato de nós apontarmos a inclinação terrestre de forma distinta. Vou botar um gifzinho para vocês darem uma olhadinha agora, beleza? Olha na tela. Quando eu vou vendo o Sol, gente, ele vai incidindo diretamente num trópico, perfeito? Numa altura de latitude. Essa incidência tem o seu valor igualzinho à inclinação da Terra. Ou seja, se a Terra é inclinada 23 graus e 27 minutos, o paralelo que o Sol acerta no auge do seu trajeto é o paralelo 23 graus e 27 minutos. É por isso que esse paralelo recebe um nome especial, o nome de trópico. Reparem que o Sol começa lenta e gradualmente a apresentar um deslocamento. A gente sabe que o Sol não está se mexendo, é um movimento aparente. Repare então que em determinado momento do ano a gente vai atingir o Equador, período de igualdade, equinócio. Depois, seguindo o trajeto da translação, vocês têm o Sol atingindo o Trópico Sul, ou seja, o Trópico 23 graus, paralelo, né? 23 graus e 27 minutos, já na porção sul. O nome, volta para mim. Oi, gente. O nome que esse paralelo recebe é trópico, mas ele também tem o nome de acordo com a constelação, com a influência que a gente tem, né, astrológica naquele período. Olha só que interessante. A radiação solar incidindo no dia 21 de junho, o Sol, então, a Terra inclinada em relação ao Sol, privilegia em radiação o hemisfério norte. O trópico do hemisfério norte está recebendo radiação direta e ele recebe o nome de acordo com o signo que ele abre neste dia. O signo de Câncer. Trópico de Câncer. Do outro lado, no dia 21 de dezembro, agora a radiação solar incidindo muito mais no hemisfério sul, eu tenho, né, o Trópico Sul, chamado Trópico de Capricórnio. Abertura do signo de Capricórnio aqui. Sabia essa também? Dentro desse processo, então, dois períodos de desigualdade. O solstício é quando um hemisfério está sendo muito mais iluminado do que o outro hemisfério. Então, a diferença de iluminação aumenta com a latitude. Quanto mais distante eu estiver do Equador, mais contrastante é o verão e o inverno, aumentando muito durante o verão o meu período de luminosidade, e durante o inverno, que está acontecendo no hemisfério oposto, vai aumentar muito a minha noite. Gente, esse fenômeno é tão intenso que, vem pra cá, conforme eu olho aqui a radiação solar incidindo sobre o planeta, vocês vão perceber que a Terra, o eixo verde é o eixo de rotação e o eixo vermelho é o eixo de iluminação. Vocês começam a perceber que, a partir de uma determinada latitude elevada, bem alta, o Sol não vai ter uma transformação, um movimento aparente clássico diário. Durante o verão, nesta latitude de 66 graus e 33 minutos, a partir desse paralelo, o Sol não vai se pôr. Isso é muito importante, gente. Vocês têm aqui o fenômeno chamado de Sol da meia-noite. Tamanha é a quantidade de energia que está recebendo o hemisfério norte
sendo mais iluminado, sol da meia-noite na sua zona polar e também dias bem mais longos e noites mais curtas. Não é à toa que essa incidência mais direta solar também vai causar a elevação da temperatura, caracterizando aquilo que nós chamamos de verão. O hemisfério oposto, aqui eu fiz o hemisfério sul no inverno, vocês têm uma zona não iluminada bem maior. As noites no hemisfério sul, conforme aumenta a latitude, vão aumentando bastante, chegando até o fenômeno oposto lá nos 66 graus e 33 minutos. O fenômeno oposto é a grande noite polar. Beleza, gente? Essa grande noite polar faz com que a rotação aconteça durante um período e a luz, o hemisfério, né, aquela zona polar, não vai ser iluminada. Beleza? Então, dentro desse processo, dois fenômenos da extrema desigualdade. O hemisfério recebendo mais energia, radiação direta no seu trópico, consagrando o seu verão. Enquanto o outro hemisfério, já mais desprivilegiado, a radiação direta não está pegando nele, né? Ele vai ter uma radiação já mais difusa, já mais inclinada, temperatura vai abaixando, conforme eu aumento a latitude, maior vai ser a minha noite, até chegar na grande noite polar, mais do que 24 horas de noite. É importante saber que o fenômeno Sol da meia-noite e grande noite polar tem o seu período de duração dependendo da latitude. Então, quanto maior a minha latitude, a partir deste paralelo, quanto mais próximo do polo tiver, mais tempo vai durar o fenômeno, podendo chegar a beirar aí quase 6 meses no polo. Beleza? Então tem povoados, tem zonas que vão ter alguns dias, e conforme eu vou avançando, posso chegar até no período de meses, né? Esses fenômenos são muito famosos e tem data. Solstício é a abertura de duas estações, ou verão ou inverno, associados ao 21 de dezembro e 21 de junho. Beleza? O equinócio fica por último porque ele é um pouco mais fácil, gente. Como? Imagine que o Sol está vindo de vocês. No solstício, a radiação solar é o Sol inclinadinho aqui, ó, a Terra, desculpa, inclinadinha. No equinócio é como se essa inclinação não estivesse apontada para o Sol. Então a radiação pega na zona central do planeta. Eu tenho radiação no Equador. A radiação vai ficar a pico no Equador em 2 momentos. Um momento aproximadamente no dia 21 de março e outro momento no dia 22 de setembro, tá? Vocês podem encontrar na literatura uma divergênciazinha no dia, entre 22 e 23 de setembro. Isso é muito comum, tá, gente? Não se apavore. Mas na prática, vocês têm então outros 2 momentos. E com a radiação centrada no Equador, todo mundo recebe luz igual. 12 horas de luz para todo mundo. O Sol vai nascer às 6 da manhã e vai se pôr às 18 para todo mundo. Esse é um período famoso pela igualdade e associado àquelas estações intermediárias, outono ou inverno, dependendo do hemisfério onde tu te encontra, né? Então, igualdade na distribuição da luz, Sol no Equador, e essas 2 datas são fundamentais. Gente, espero que vocês tenham gostado. PNL a fé com um baita apoio do Jean, ensinando leis de Kepler e gravitação. Solstício, equinócio, períodos de igualdade e desigualdade. E esse movimento, que é considerado um dos mais complexos, é fundamental para as aulas de climatologia. Então dá uma olhada aí, curte nosso vídeo, compartilha, dá uma moral no canal do Jean, que vai ficar aí na descrição. O Jean também tem um Instagram, onde ele dá dicas diárias, né, de física. Vale a pena você se inscrever, tá bom? Muito sucesso para vocês, até a próxima aula.